E se a próxima grande crise principal não for de natureza econômica nem militar, mas sim religiosa? A maioria das pessoas não vê, mas ela se desenrola diante de seus olhos. Nesta apresentação, vamos investigar o que realmente acontece nos bastidores e como o cenário está sendo preparado para a maior crise religiosa da história. Vamos orar. Pai Celestial, abre os nossos olhos. Revela-nos, através da Tua palavra, as verdades divinas. Capacita-nos a entender os eventos avassaladores que estão ocorrendo agora para nos preparar para a crise final da Terra. Em nome de Jesus. Amém. Digamos que você tenha ingressos para a aclamada Orquestra Filarmônica de Londres no Carnegie Hall. E o concerto é absolutamente espetacular de tirar o fôlego. A orquestra é de classe mundial, a música é deslumbrante. E então alguém se levanta no meio do concerto e enquanto você está sentado desfrutando daquela bela música, alguém se levanta e diz: fogo, fogo. Agora, 3 possibilidades. Primeiro, o sujeito é louco, um completo lunático. Em segundo lugar, é um terrorista que deseja que as pessoas se levantem para abatê-las com seu AK-47. Mas em terceiro lugar, que há um incêndio de verdade que está acontecendo ali. Se a pessoa for louca, você quer que a polícia a leve embora. Se a pessoa for um terrorista, você quer que a polícia o detenha imediatamente. Se, por outro lado, a pessoa estiver gritando fogo e há mesmo um incêndio, você o chamará de herói. Você percebe? Os avisos só têm validade se a situação, se a crise, de fato, for real. No livro do Apocalipse, Deus nos oferece o aviso final na história da Terra, e este aviso é de fato real. Não é algo de faz de conta, não é algo que seja mítico, alguma mera ilusão. É um aviso autêntico e muito real, dado por Deus em amor ao seu povo nos últimos dias da história da Terra. E a razão pela qual Deus descreve os eventos da história é porque Ele quer que estejamos preparados para eles. Sabe, em João, capítulo 14, você se lembra que foi João, o revelador, que escreveu o livro do Apocalipse e João também escreveu o Evangelho de João. Contudo, vejam o que João 14 nos diz. E versículo 29, Jesus diz: Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Então Jesus diz: Eu lhes contei as coisas antes que aconteçam, para que, à medida que acontecerem, sua fé seja fortalecida e vocês creiam. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o Senhor, novamente através do apóstolo Paulo, nos diz que não precisamos estar dormindo no fio da navalha da eternidade, mas que Deus nos revelará os eventos que estão acontecendo para que possamos nos preparar para eles. 1 Tessalonicenses, estamos vendo lá no capítulo 5 e A. Versículos 1 a 5. Quanto aos tempos e épocas, irmãos, não precisais que vos escreva, pois sabem bem que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição os atingirá. Mas vós não estáis nas trevas, para que o dia não vos apanhe de surpresa. Sois filhos da luz do dia e não das trevas. Então, não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Eventos avassaladores vêm ao mundo. Em breve, uma crise inimaginável vai explodir, mas não precisamos temer. Deus nos advertiu dessas coisas em Sua palavra e o fez por amor. Ele anseia que estejamos vigilantes e despertos. Com isso, adentremos o livro do Apocalipse. Que eventos vêm sobre o mundo?
o grande tema do Apocalipse é a adoração. Satanás deseja receber a adoração, que pertence somente a Deus. Deus anseia que cheguemos a Ele e lhe prestemos adoração. Adorá-lo como Criador, adorá-lo como Redentor, adorá-lo como Rei vindouro. Jesus anseia por nossos corações abertos em adoração. Satanás tem o desejo de usurpar o trono de Deus e exigir a adoração. Este conflito de adoração, o cerne da grande controvérsia entre o bem e o mal e entre Cristo e Satanás, está bem delineado em Apocalipse capítulo 14. Então vamos para Apocalipse 14. Analisaremos o conflito que se aproxima, os eventos que o antecedem e o que de fato se passa nos bastidores. Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo voando, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra. A mensagem de Deus para os últimos dias é urgente. O anjo voa. É uma mensagem eterna, o evangelho eterno e universal. Vai à terra. Então, temam a Deus. Respeitem a Deus, levem Deus a sério, temam a Deus e deem-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez céu, terra, mar e fontes. Adorem-no. À luz do juízo, à luz da segunda vinda de Cristo, há um chamado para levar Deus a sério, para dar-lhe glória e para adorar o Criador. Qual é a base da adoração, afinal? É o fato de que Deus nos criou. Apocalipse 4:11 diz: Digno és, Senhor, de glória, honra e poder, pois criaste tudo. A dignidade de Cristo para ser adorado reside em ser o Criador. Jesus nos concedeu um sinal eterno de sua autoridade criadora. De fato, ele o fez, como está registrado no livro de Gênesis. O sétimo dia, a Bíblia diz que Deus o santificou e abençoou. Deus o santificou. Então, ali mesmo na criação, Deus separou o sétimo dia, o sábado, para ser um símbolo perpétuo de sua soberana autoridade criadora. Em Apocalipse 14, 7, João diz: Adorem aquele que fez céu, terra, mar e fontes. Ele cita o quarto mandamento: Lembrai-vos do sábado. Por quê? Êxodo 20, 11. Em 6 dias, o Senhor fez céus, terra, mar e tudo neles. Assim, o sábado é o sinal eterno da autoridade criadora de Deus. É o sinal de que adoramos e somos leais ao Criador. Agora, qual é o oposto disso? Apocalipse 14, versículo 9. A Escritura afirma: O terceiro anjo os seguiu, dizendo: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a marca na testa ou na mão. A marca da besta, então, opõe-se à adoração ao Criador. Deve ser um dia de adoração criado pelo homem em vez da adoração no sábado. No versículo 12, a Bíblia nos informa, em Apocalipse 14, a respeito daqueles que não adoram a besta. Aqui a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqueles que não adoram a besta, adoram o Criador. E como adoram o Criador? Guardando os mandamentos. E que mandamento está ligado à adoração do Criador? É o mandamento do sábado. Logo, a marca da besta se opõe ao sábado, não sendo um preceito divino, mas uma tradição humana. Nos primórdios, pela união entre igreja e Estado, o sábado foi modificado pelos homens, de sábado para o domingo. E, consequentemente, o domingo, no devido tempo, será então imposto por meio de lei, e o poder da besta decretará a adoração no primeiro dia da semana. Agora, como na verdade tudo isso irá se desenrolar? Quais serão os eventos que culminarão na efetivação e imposição da marca da besta? Que eventos estão realmente acontecendo em nosso mundo hoje? Satanás tem 2 estratégias que levarão o mundo ao engano. Estratégia número 1:
Satanás usará milagres, sinais e prodígios derramados através de manifestações espíritas num falso reavivamento religioso. De fato, observe Apocalipse 13:13. Ele faz grandes prodígios, até faz descer fogo do céu à terra à vista dos homens e os engana. Fogo do céu. Pense nisso. O que isso significa simbolicamente, fogo descendo do céu? Quando o fogo é citado na Bíblia, e o que ele simboliza? A primeira menção do fogo, em Gênesis, Adão e Eva deixam o jardim e anjos com uma espada de fogo representam a presença de Deus. Lembre-se também que Moisés sobe a montanha e aparece no meio da glória ou do fogo de Deus. Lembre-se também que no santuário, quando Moisés o constrói, em meio aos dois anjos, no lugar santíssimo, está a glória Shequina, a manifestação do fogo de Deus. Elias ora e o fogo de Deus desce do céu. O fogo sempre representa a presença de Deus. No Novo Testamento, Atos 2, línguas de fogo. A presença de Deus é revelada pelo Espírito Santo, mas em Apocalipse 13 é o fogo falso. Em Apocalipse 13 é a falsa manifestação da presença de Deus através de um falso movimento de línguas, através de falsos reavivamentos que varrem o mundo cristão. Então existem milagres. Agora note o que Jesus diz sobre os últimos dias da história da Terra em Mateus 24, versículo 24. Jesus, em Mateus 24, sobre os últimos dias diz: surgirão falsos cristos e profetas, fazendo sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Milagres falsos. Os cegos são feitos para ver, os doentes são curados. O diabo pode fazer milagres? De acordo com a Bíblia, ele pode. Estes são falsos milagres que o diabo usa. Há uma declaração notável no livro O Grande Conflito, página 588. Conforme o Espiritismo imita o cristianismo atual, maior é seu poder de enganar e enredar. Satanás se converte conforme a ordem moderna. Ele aparecerá no caráter de um anjo de luz por meio do Espiritismo. Por qual meio, pessoal? Espiritismo. Milagres serão operados, os doentes serão curados e muitos prodígios inegáveis serão realizados. Então, qual é a estratégia do diabo para unir igreja e Estado, para fazer as pessoas adorarem em um falso dia de adoração contrário à Bíblia? Qual é a sua estratégia? Por um lado, é operar sinais e prodígios, milagres, em um falso reavivamento religioso que leva pessoas de várias crenças a um movimento de unidade. Mas ainda assim, quais condições no mundo criariam então esse falso movimento de unidade? Quais são as condições? Bem, Jesus diz em Mateus 24 que haverá fome, terremotos, incêndios e inundações. Em Lucas 21, ele também fala de sinais no céu. Ouça Ellen White em O Grande Conflito, páginas 589 a 590. Aparecendo aos filhos dos homens como um grande médico que cura as enfermidades. Nós lemos isso, não é? O diabo operará sinais e prodígios. Ele, Satanás, trará doença e desastre às cidades populosas até as reduzir a ruínas. Mesmo agora ele age em acidentes e calamidades marítimas, terrestres e em grandes incêndios. O que é isso? Incêndios, tornados, granizo, tempestades, inundações, ciclones, maremotos e terremotos. Em toda parte e de mil formas, Satanás age. Ele arrasa a colheita, seguindo-se fome e aflição. Ele contamina o ar e milhares perecem devido à peste. Essas visitas serão mais frequentes e desastrosas. Essa é a estratégia do diabo. De um lado, prodígios, milagres, do outro, desastres, guerra, conflito. Então, à medida que as pessoas veem esses desastres naturais,
calamidades, conflitos e guerras, quando veem isso, dirão: precisamos de mais religião e fé. O que unirá o mundo? Como? Isto deve ser os juízos de Deus sobre o mundo, porque nos tornamos tão imorais, tão. Nosso mundo está tão cheio de crimes, precisamos unir as pessoas para curar nossa terra. Falso avivamento religioso e conflito e discórdia do outro. E qual é o veículo que se torna o meio para unir as pessoas, para as congregar? É, de fato, a marca da besta, a marca do poder papal. É um dia comum de adoração em oposição ao dia de adoração de Deus, a adoração ao Criador. Falsos avivamentos e calamidades, ambos unirão os enganados. Satanás usa falsos avivamentos e calamidades, causando grande destruição e união, direcionada a um inimigo comum. Ouçam o grande conflito, 590. E então o grande enganador, ele convencerá que os servos de Deus causam estes males. Aqueles que provocaram o desprazer do céu culparão os obedientes a Deus, cuja fidelidade é uma reprovação aos transgressores. Será declarado que a violação do sábado dominical ofende a Deus, que esse pecado gerou calamidades que só cessarão com a estrita imposição da observância dominical. Aqueles que defendem o quarto mandamento, destruindo a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo sua restauração. Ao favor divino e à prosperidade do templo. Assim, estas verdades do livro do Apocalipse sobre adorar o Criador colocarão o povo de Deus em grande perigo nos últimos dias da história da Terra. Agora, de que maneira essa lei dominical e esse falso sábado será verdadeiramente imposta? Será que algum ditador surgirá e aprovará essa lei? Será o Papa de Roma que dirá: sim, vamos pressionar. Como? Como isso realmente vai acontecer? Líderes civis e religiosos concordarão, mas a próxima declaração pode surpreender. O Grande Conflito, página 592, diz: governantes e legisladores cederão à exigência de uma lei que imponha a observância dominical para assegurar o favor público. Não é um ditador nem líder religioso, mas políticos e religiosos se unirão. Mas o que dizia? Legisladores cederão à demanda, à exigência popular. Então, de onde virá essa ênfase, esse desejo por uma lei dominical nacional? Elas virão do povo. As pessoas verão as calamidades, os conflitos, as guerras e as discórdias. Eles testemunharão essa ocorrência e, em consequência disso, solicitarão uma lei em meio a um falso avivamento que visa harmonizar tudo e estabelecer a tão almejada paz mundial. Eles exigirão, e os líderes religiosos e políticos, buscando favor popular, se unirão. Agora, quando falamos sobre a imposição da marca da besta, pois inclusive em Apocalipse, capítulo 13, nós descobrimos que existe o que eu chamaria de uma magnitude cada vez maior na aplicação da lei dominical. Isso o encontramos em Apocalipse 13. Lembre-se, em Apocalipse 13, aqui diz: no início do capítulo, fala do poder da besta, surgido de Roma. Apocalipse 13, 15 diz: foi-lhe concedido dar fôlego à imagem da besta. A imagem da besta falará e matará quem não a adorar. Há um decreto de morte, mas diz: faz com que todos, grandes e pequenos, recebam uma marca na mão ou na testa. A mão simboliza coerção e pressão. A testa simboliza o pensamento intelectual. E diz que ninguém podia comprar ou vender, a não ser aquele que tivesse o nome da besta
ou o número do seu nome. Assim, primeiro, o povo de Deus é denunciado como obstinado e teimoso. É um tempo em que serão subornados ou persuadidos a ceder. Depois, há o tempo em que há um boicote econômico. Depois, há um tempo de aprisionamento. Depois, há o tempo da morte. Então, a lei dominical nacional ganha força. Nós vemos isso tanto na Bíblia quanto em diversas declarações da inspiração divina. Primeiro, vejamos alguns princípios bíblicos aqui, em Lucas capítulo 21, e quero que vocês vejam que isso tudo não acontece de uma vez. Não haverá um decreto de morte que seja aprovado de repente, sem nenhuma preparação prévia. Lucas, capítulo 21, dos versículos 11 a 15. Diz: haverá grandes terremotos, fomes, pestes, visões e grandes sinais. São desastres naturais. Mas antes de tudo isso, eles vos prenderão e perseguirão, entregando-vos às sinagogas e prisões. Sereis levados à presença de reis e governadores por amor ao meu nome, e isso vos acontecerá para vos servir de testemunho. Portanto, decidam não se preocupar com o que irão responder. Darei boca e sabedoria aos que vos perseguem. Deus diz: primeiro serão condenados. A princípio, vocês serão considerados como a escória da sociedade. Serão tidos como párias. A palavra de Deus diz: lançarão as mãos sobre vós para vos perseguir e sereis levados perante reis e governadores. Mas ele diz: não se preocupem, lhes darei o que dizer. O Espírito de Deus agirá através de nós. Deus agirá poderosamente através de nós. Líderes e governantes serão tocados por nosso testemunho e muitos virão a Cristo. O Grande Conflito, página 592. Os que honram o sábado bíblico serão vistos como inimigos da lei, quebrando as restrições morais, gerando anarquia e corrupção e chamando os juízos de Deus sobre a terra. Seus escrúpulos serão declarados teimosia obstinada, desprezando a autoridade e insatisfeitos com o governo. Esse é o primeiro passo. Dirão: essas pessoas estão violando a lei, é insatisfação contra o governo. Mas o que acontecerá depois? Marcos, capítulo 13. Observe que a Bíblia descreve esses princípios, mas é o dom de profecia que os detalha. Marcos, capítulo 13, e estamos olhando para Marcos 13, versículo 10. Mais uma vez Deus fala conosco. Ele diz: o Evangelho será pregado. O Evangelho deve ser pregado a todas as nações. Versículo 11. Quando vos prenderem, não se preocupem com o que falar. Mas o que vos for concedido, falai. Não sereis vós, mas o Espírito Santo. Que tempo é este? A obra de Satanás, o diabo opera com sinais, prodígios e falsos milagres. Ele está agindo através dos corpos legislativos. Ele persegue o povo de Deus. É a obra de Satanás. Desastres naturais, mas o poder das profundezas é respondido pelo alto. Deus derrama o Espírito e fala através do seu povo. Corações tocados, vidas mudadas, milagres. Notem, Grande Conflito 592, 607, dignitários da Igreja e do Estado se unirão para obrigar todos a honrar o domingo. Primeiro, somos denunciados. Os transgressores da lei natural como teimosos, mas então, dignitários da Igreja e Estado corrompem ou persuadem todos, ameaçados com multas e prisão. Outros receberão posições, recompensas ou vantagens para atrair sua fé. Mas quando não cederem, não poderão comprar nem vender. O Desejado das Nações, página 121, 122.
No conflito final com Satanás, os leais a Deus perderão todo o apoio negam a quebrar sua lei, obedecendo a poderes terrenos, serão proibidos de comprar ou vender. Achamos isso no Apocalipse? Com certeza. E no final, o que acontecerá? Seremos exilados, haverá um decreto de morte. A Bíblia diz isso em Apocalipse 13. Diz que aqueles que não adorarem a besta serão o quê? Mortos. Haverá um decreto de morte, mas em O Grande Conflito, página 604, quem recusar sofrerá penalidades civis. E por fim, observe, é o desfecho. O que ocorre primeiro? São tidos por teimosos e obstinados. E depois, são subornados ou persuadidos. E depois, há um boicote econômico. Depois, são presos ou exilados. Depois, penalidades civis, incluindo o decreto de morte. Quando isso ocorrer, então quais são as promessas de Deus para nós, seus fiéis? Jesus diz em Mateus 6:31 a 33, não vos preocupeis com o que comer, beber ou vestir. Os gentios buscam isso. Vosso Pai Celestial sabe que necessitais de tudo isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isso vos será acrescentado. Nesse período, confiaremos nas promessas divinas. Deixem-me ler para vocês 4 promessas do livro de Isaías, promessas às quais podemos nos apegar em tempos de dificuldade. Não tememos o porvir, mas devemos estar preparados, e as promessas de Deus nos fortalecerão. Primeiro, Isaías capítulo 26, versículo 3. 4 grandes promessas no livro de Isaías, promessas que nos guardarão no tempo de angústia, promessas que nos guardarão no tempo de dificuldade. Não temamos, Jesus está conosco, Cristo vencerá, Satanás perderá. Isaías 26, 3, manterás em paz quem confia em ti. Confiai no Senhor para sempre, pois no Senhor Javé há força eterna. Você pode ser fraco, mas Ele é forte. No Senhor há força eterna que o mantém em paz. Podemos ter paz ao entrarmos no conflito. Isaías 41, versículo 10. 4 grandes promessas de Isaías para o tempo de angústia e para as tribulações atuais. Isaías 41, 10. Não temas, ou seja, não tenha medo. Enfrentaremos conflitos, não temais. Enfrente dificuldades ou boicotes, não tema. Decreto de morte, não tema. Não temas, sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com minha justa mão. Deus diz, não te confundas. Eu vou te fortalecer nesse tempo. Alguém pensa, jamais passarei por isso. Sim, você não passará. Não por conta própria, mas com Deus, sim, você consegue. Ele é o autor da sua fé. Hebreus 12, 1 a 2. Ele diz, quem começou a boa obra em vós, a completará. Filipenses 4, versículos 5 a 6. Isaías 41, 10. Não temas, não te assombres. Vede Isaías 49, 15 a 16. As promessas de Deus nos ajudarão a atravessar a crise que se aproxima. Isaías 49, 15 a 16. Poderá a mulher esquecer seu filho e não ter compaixão? Ainda que se esqueçam, não me esquecerei de ti. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Cristo diz que muitos receberão a marca da besta na sua mão, mas Jesus diz, eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Nunca te esquecerei, és meu. As mãos que foram pregadas na cruz te alcançam. E Jesus diz, estás no meu coração. Você está em minha mente. Eu o farei superar este conflito final e os conflitos de hoje. Isaías 63, 9. A quarta e última promessa em Isaías 63, versículo 9. Uma promessa incrível, não há o que temer. Isaías 63, verso 9. Em sua aflição ele sentiu,
Isaías 63, e o anjo verso de 9. sua presença Em sua aflição, os salvou. ele sentiu. Em seu amor e piedade, ele os redimiu, sustentou e carregou durante os dias antigos. Jesus, ele está com você. Ele o sustentará e o conduzirá através do tempo de angústia. Em suas aflições, ele se afligiu. Tudo o que passamos, ele entende. Foi rejeitado, traído. Ele foi perseguido, foi ridicularizado e zombado. Ele enfrentou um decreto de morte para que, encarando a morte, você possa saber que o Cristo ressurreto é seu conquistador vitorioso. Você gostaria de dizer: Jesus, sou fraco demais para passar por essa angústia. Eu reconheço a verdade da Bíblia sobre aquilo que está para vir. Eu entendo o conflito, Senhor, e quero ser fiel a Ti. Você gostaria de dizer: Jesus, eu quero ser fiel a Ti. Talvez se sinta fraco. Diria: Jesus, apego-me às Tuas promessas e não quero viver com medo. Quero ter paz porque sei que a força de Cristo me guiará através do conflito. Enquanto oramos, há alguém aqui, ouvindo o nosso programa no YouTube hoje, que precisa de força especial e deseja apenas orar comigo. Jesus, sinto-me fraco e não sei como passarei pela crise, mas sei que Tu me guiarás. Dá-me Tua força. Ou quem sabe há alguém que nunca seguiu Jesus totalmente no batismo, mas diz: Jesus, estamos nos tempos do fim, nos últimos dias. Jesus, quero que minha mão esteja na Tua. Desejo unir meu coração ao Teu e quero aguardar o batismo bíblico. Se esse é o seu desejo, envie-nos um e-mail para hopelives365.com. Envie-nos. Estaremos em contato e oraremos. Toda semana recebemos e-mails de quem vê o programa. Estão vindo a Cristo querendo batismo. Talvez você já tenha sido batizado, mas se afastou. E há coisas que não estão em harmonia com Deus. Quer ser rebatizado. É um prazer conversar e aconselhar você. Ao inclinar minha cabeça agora, incline a sua comigo e rogue a Deus que fale ao seu coração de um modo poderoso e grandioso. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado porque Cristo está conosco. Cristo está ao nosso lado. Tu nos guiarás no conflito final. Senhor, aos fracos, concede força agora. Ajuda-os a confiar em Ti. Para os que consideram o batismo, ajuda-os a decidir agora. Que o Espírito de Deus lhes toque o coração, e aos que precisam ser rebatizados, toca-os, Senhor. Porque a verdade é que todos almejamos estar prontos quando voltares. Prepara nossos corações. No nome de Jesus, amém.